começar a apostila de hoje na página 46, unidade 6, dezena 4. Então, vamos lá. Vamos começar com um poema. Lembrando a estrutura do poema, nós temos estrofes e versos. As estrofes são esses pedaços separados por um espaço maior. Então, eu tenho uma estrofe e um espaço. Outra estrofe e um espaço. Outra estrofe e um espaço. Outra estrofe e um espaço. Então, só nessa primeira parte do poema, eu tenho uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes e 5 estrofes. Ok? Então, a gente separa as estrofes por um espaço maior entre as linhas. O verso são as linhas do poema. Então, aqui na terceira estrofe, eu tenho 1, 2, 3 versos, porque eu tenho 3 linhas. Na última estrofe dessa parte, eu tenho 2 versos dentro dessa última estrofe. E o título do poema, ele é sempre destacado, com uma escrita diferente, fica distante da primeira estrofe. Então, o título é Infância. A Pro vai ler essa parte, depois vamos para a próxima parte do poema. Eu tenho 8 anos e já sei ler e escrever. Por isso, ganhei de presente a história de Peter Pan. As aventuras dele com o Capitão Gancho e o jacaré que engoliu um relógio até que são engraçadas. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Já imaginaram se todos quisessem ficar sempre pequenos e nunca mais crescer? Vamos para a próxima parte, página 47. Unidade 7, dezena 4. Aí quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir para a cama. Passar pito é dar bronca, divertir, chamar a atenção, tá? Sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente. Ensinar a gente a ler para ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer e nunca pôde ter, coitado. Como um dia eu vou ter saudades da infância. Então, esse menino ele fica indignado à escolha do Peter Pan de nunca querer crescer. Porque dessa forma ele nunca vai ter saudades da fase da infância. Porque a gente só tem saudade de uma coisa que já passou. Ele nunca ia deixar de ser menino. Ele fica preocupado também porque toda criança ela passa para a fase de adulto e esse adulto passa a tomar conta das crianças. Então, quem iria tomar conta da gente se não tivesse os adultos? Se todo mundo resolvesse não crescer, não ia ter adulto para cuidar das crianças. Ok? José Paulo Paes. Esse é o autor daquele poema. Ele é o escritor. Quando eu falo que é autor, autor. Vou escrever aqui embaixo, prestem atenção. Autor. Autor. Quando eu falo que é autor ou a autora, quando é mulher, quer dizer que é a pessoa que construiu, que elaborou, que escreveu, ela que fez o poema. Quem fez aquele poema foi João Paulo Paes. Aqui tem uma curta biografia. Quando eu falo que tem uma biografia da pessoa, é um pedaço da história dela, ok? Conta a história da pessoa, uma biografia da pessoa. Então, aqui nós temos a biografia do autor daquele poema. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Isso que é biografia, conhecer a história. Vamos lá. Nasceu em Taquaratininga, interior de São Paulo, em 1926. Sempre gostou de ler e espiar o trabalho cheio de desenhos de sua avó, que trabalhava em uma editora. Editora é o lugar que faz os livros. Cursou a faculdade de Química, mas aos poucos passou a se dedicar à literatura. Aprendeu sozinho diversos idiomas e traduziu poemas de outras línguas. Faleceu em 1998, aos 72 anos. Então, essa é a biografia do autor daquele poema. Biografia é a história da pessoa. Então, aqui tem um pouquinho da história do autor do poema Infância. Página 48, unidade 8, dezena 4. Que presente a criança do poema ganhou? A partir de agora, aproveito e pedir para vocês sempre colocarem resposta completa, ok?
Então, prestem atenção na pergunta, que a gente vai escrever uma parte da pergunta para responder. Que presente a criança do poema ganhou? Observem lá onde está escrito. Que presente a criança do poema ganhou? Então, a gente vai utilizar uma parte dessa pergunta para responder. Eu quero escrever a criança. A gente vai copiar esse finzinho aqui, ó, para a gente responder. Então, essa parte a gente vai copiar para a resposta. Que presente a criança do poema ganhou? A criança do poema ganhou. Então, a gente sempre vai pegar uma parte da pergunta para responder, para construir a resposta, ok? A criança do poema ganhou a história. Vou colocar lá na linha. A história do Peter Pan. Do Peter Pan. Ponto final. Então, olha o que a Pro fez. A Pro pegou uma parte da pergunta. A pergunta era: que presente a criança do poema ganhou? Eu vou escrever a resposta. A criança do poema ganhou a história do Peter Pan. Então, a gente sempre vai fazer isso daqui para frente. Utilizar a pergunta para construir a resposta. Número 2. Releia o trecho do poema e responda a questão. Quando eu falo um trecho, eu quero dizer uma parte. Eu vi um trecho do filme, eu vi um pedaço do filme, não vi ele inteiro. Então, quando eu falo o trecho do poema, é uma parte, um pedaço do poema. Então, ele pegou 2 versos do poema aqui. A Pro vai ler, verso é linha, verso é linha. Então, 2 linhas, 2 versos do poema. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Por que Peter Pan não queria crescer? Então, aqui tem uma pergunta. Prestem atenção nesse porquê. Quando eu falo porquê na pergunta, ele é separado. Tá vendo que tem um espaço no por e depois o quê? Então, o porquê de pergunta é separado. O porquê da resposta é junto. Vamos lá. Por que Peter Pan não queria crescer? Então, a gente vai usar essa parte aqui, ó. Peter Pan não queria crescer. E vamos responder por quê. Vamos lá. Peter Pan não queria crescer. Então, na pergunta, o porquê é separado. Eu vou usar o porquê na resposta e vou juntar. O porquê de resposta é junto. Então, Peter Pan não queria crescer porque... Olha o meu porquê junto. Então, quando eu vou perguntar, o porquê é separado. E quando eu vou responder, o porquê é junto. Peter Pan não queria crescer porque queria ficar para sempre menino. Ele não queria ser adulto. Olha o ponto final da frase. Ele não queria ser adulto e não queria ser idoso. Ele não queria envelhecer. Okay? Ele queria ficar para sempre menino. Então, a partir de agora, sempre que tiver uma pergunta, vocês sabem que o porquê da resposta é junto. O porquê da pergunta é separado. E a gente sempre vai utilizar uma parte da pergunta para construir a nossa resposta. Coloque em pause no vídeo para copiar. 3. Localize no poema 3 cuidados que os adultos têm com as crianças e copie-os abaixo. Então, vamos voltar lá. Vamos ler a primeira estrofe dessa parte do poema. Aí, quem ia cuidar da gente, fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir para a cama? Olha essa estrofe também. Sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente. Ensinar a gente a ler para ganhar presente da história de um menino que não quis crescer. Então, tem vários cuidados aqui. Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir para a cama, cuidar da dor de barriga e da dor de dente, ensinar a ler. Então, vamos selecionar 3. Vamos colocar fazer comida,
Aqui. Mandar tomar banho e dizer que é hora de ir para a cama. Vamos escrever esses três cuidados. Então, eu vou fazer uma lista com 3 cuidados dos adultos com as crianças. Quando eu vou fazer uma lista, eu vou separar esses itens da minha lista com vírgula. E no último item da lista, eu coloco a letra E. Eu não coloco vírgula. Vamos lá. Fazer comida, vírgula. Mandar tomar banho. Agora eu vou para o último item da minha lista. São só 3 coisas. Então, eu não uso vírgula, eu uso a letra E. Então, fazer comida, vírgula. Mandar tomar banho e dizer é hora de ir dormir. Então, olhe os espaços entre as palavras, caprichem na letra, prestem atenção na vírgula e na letra E. Fazer comida, vírgula, mandar tomar banho e, eu usei a letra E, não usei vírgula porque é o último item da minha lista. Dizer que é hora de ir dormir. Essa é a frase dessa resposta. Percebam que aqui não é uma pergunta, por isso que a gente não pegou parte do enunciado. A gente só vai pegar parte do enunciado quando for uma pergunta. Olha só, aqui é uma pergunta, tá vendo o ponto de interrogação? Lá em cima não era uma pergunta, ele só pediu para a gente localizar. Por isso que eu não peguei parte do enunciado. Aqui é uma pergunta, tem ponto de interrogação. Então, a gente vai pegar parte da pergunta para construir a resposta, ok? Então, vamos lá. Vamos ler a pergunta 4. Quando você está doente, quem cuida de você em casa? Então, a gente vai escrever parte da pergunta. Quando estou doente, olha o quando. A gente vai escrever quando estou doente, quem cuida de mim e vocês vão completar, porque eu vou escrever esse começo. Olha como escreve quando. Lá em cima. Quando. Se eu escrevo só essa parte, fica quá. Só que eu coloco N. Fica quando. Ok? Eu não uso M, porque depois não vem P nem B. Eu vou usar N. Quando estou doente. Resposta completa, utilizando a pergunta. Vírgula. Quem cuida de mim é... Então, na minha casa, quem cuida de mim é o marido da Pro. Então, eu colocaria isso. Agora, na casa de vocês, vocês podem colocar meu irmão, se vocês tiverem irmão mais velho. Pode colocar minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio. Então, vocês vão completar essa resposta com quem cuida de vocês quando vocês ficam doentes, ok? Coloca a pause para copiar. Lembrando que quando for uma pergunta, vocês vão utilizar parte da pergunta para construir a resposta. Como que eu sei quando é uma pergunta? Quando tiver ponto de interrogação, ok? Página 49, unidade 9, dezena 4. Nós vamos desembaralhar essas letras e construir palavras. A palavra é a representação que está do lado. Então, a gente tem que descobrir sempre a representação do lado. Representação é quando tem uma imagem que quer dizer alguma palavra. O que tem aquela representação ali do ladinho? A primeira representação é de um jacaré. Então, vamos escrever jacaré com essas letras que estão ali em cima. Jacaré. Eu tenho 3 sílabas. Primeira sílaba, leva os dedinhos no queixo. Jacaré. O som do primeiro dedo, já. Como que eu escrevo já? Que letrinhas eu posso usar ali em cima para escrever já? J-A. Agora o som do segundo dedinho. Já, K. Como que eu escrevo K? Quais letrinhas eu posso usar que estão ali em cima? C com A. Iré. Ré. Como que fica Ré? Sobre a letra R e a letra E com acento agudo. Esse acento é o acento agudo, ok? Acento agudo.
Quer dizer que essa última sílaba é a mais forte da palavra, é a sílaba tônica. Por isso que ela é acentuada. Jacaré. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Ré. Jacaré é a mais forte. Vamos lá? Agora nós vamos escrever Capitão Gancho. Capitão Gancho são duas palavras, ok? Capitão e gancho. Vamos escrever a primeira palavra. Capitão. Capitão. Qual que é o som do primeiro dedo? K. Como que eu escrevo K? De casa. De camaleão. De casca. Capi. Como eu escrevo pi? De pintinho. Pi. P com I. E tão. Como eu escrevo tão? T, T, T. A gente sabe que tem a letra T. E depois vem esse som, ão. T com ão fica tão. Como que eu escrevo ão? De mão, chão, cão. A com acento para ficar ã. Se eu coloco o A normal, tem o som de A. Com esse acento, ele fica com o som de ã. Então eu quero ã para ficar t. T, o. Ok? E esse acento se chama tio. Esse que tem uma ondinha. Quer dizer que tão é a sílaba mais forte. Toda sílaba que é acentuada é a sílaba tônica da palavra, a mais forte. Capitão. Então, tão é a sílaba mais forte de capitão. Por isso que ela é acentuada com tio. Esse acento se chama tio. Agora vamos escrever gancho. G, G, de gato. G. Esse som se escreve assim. Só que se eu escrevo assim, fica G. É gacho ou é gancho? Eu preciso colocar a letra N para ficar gan. Ok? De ganso. Gan. De gancho. De ganso. Vamos lá? Gancho. Tem duas consoantes que têm som de X quando estão juntas. CH. Então, qual vogal eu coloco com CH para ficar show? Vogal O. Então, capitão, gancho. Próximo, vamos lá. Nós vemos aqui na representação um relógio. Vamos escrever relógio. Quantas sílabas tem lá no queixo? Relógio. Então, a primeira sílaba, o primeiro dedo é re. Re. De represa. De reta. Re. Sempre que tem um R na frente da palavra, ele sempre vai ter som de R forte. Então, quando tem um R no começo da palavra, por mais que seja só um R no começo, ele vai ter o som do R forte. Ele não precisa ter dois R's no começo da palavra. No começo da palavra não pode ter dois R's. Então, ele sempre vai ter som de dois R's, mas só vai ser um R no começo das palavras. Rato, remo, todos são R's fortes. Mas não podemos usar dois R's no começo da palavra. Ok? Reló. Ló, de loja. Ló. L com O. E tem o acento na letra O. Quer dizer que essa é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba tônica. Relógio. Então, o Ló, ele é acentuado, a letra O, porque é a sílaba mais forte da palavra. Relógio. Olha aí as duas vogais. Se eu coloco só o G com I, fica relógio. Eu não quero relógio, eu quero relógio. Ok? Gio. Gio. Giovana. Gio. Relógio. Ok? Coloque em pausa para copiar as palavras. Agora vamos para a próxima representação. Uma cama. Cama. Vamos lá. De casa. C. Então a gente vai usar C com A. Cama. De Marina, de Mateus. De maca. Ma.
Cama. Próximo. Dente. D. Dente. Primeira sílaba, den. Se eu coloco D com E, fica dete. Eu quero dente. Então, eu preciso colocar a letra M. Eu não uso a letra M nesse den, porque depois não vem P nem B. Então, esse som eu vou representar com a letra N, porque não vem P nem B depois. Den, T. T com E. E presente. Presente. Qual que é o som do primeiro dedo? Pre. De prego. De precisar. Pre. Se eu coloco P com E, fica P. É presente ou é pre? Tem uma consoante ali no meio que dá esse som que trava a língua. Pre. 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 Então, eu preciso da consoante R para ter esse som. Sem o R, fica P. Com o R, fica pre. Pre. Zen. Por que esse S tem som de Z? Porque está entre duas vogais. Se eu coloco só o S e o E, fica presente. Só que eu quero presente. Zen. Então, eu preciso colocar a consoante N. Fica zen. Só que o M seria o ideal ali se tivesse P ou B. Como não tem, eu uso a letra N. Presente. T com E. Coloque em pausa para copiar. E vamos para a próxima página. Na página 50, nós vemos algumas fases da vida. Nós vamos numerar de 1 a 4 na ordem correta. Qual que é o número 1? Em questão da fase inicial desse menino. Onde que ele estava menor? Qual que é o número 1? O número 1 é onde ele está menorzinho aqui. E aí ele cresceu. Qual seria o número 2? A segunda parte da vida dele aqui. Seria essa que ele começa a caminhar. A gente percebe que são os primeiros passos. Ele está se equilibrando. Então, 2. Qual que é o 3 agora? O 3 é essa parte aqui. A gente percebe que ele está um pouco maior. E o 4, que ele já foi para a escola. Então, a gente consegue identificar a ordem dos fatos, a sequência de fatos. Opa, colocou o número 5, número 4. A ordem dos fatos. Ele bebê, ele cresce mais um pouco, começa a caminhar. Aqui ele já está maior, só que ainda não é a última fase. A gente percebe que nessa aqui de mochila ele está maior, ele está mais velho. Ele vai crescendo, ele vai se transformando, ok? Na página 51, pediu para você desenhar algo, uma lembrança, uma fase, alguma lembrança sua de quando era bebê, de quando tinha 3 ou 4 anos e de hoje. Então, a Pro sugeriu que vocês fizessem essa parte. O que vocês consideram importante? Uma diferença muito importante. Acontecimentos, alguma história que sua mãe contava. A Pro colocou essas situações em cada fase. Bebê, e colocou 3 verbos. Verbos é uma ação do ser humano. Então, a Pro colocou 3 verbos que marcam essas 3 fases. Na fase de quando era bebê, eu coloquei engatinhar. O verbo com terminação ar. Engatinhar. É uma ação do ser humano, engatinhar. Depois de 3 a 4 anos, a Pro colocou caminhar. Verbo com terminação ar. É uma ação do ser humano. Uma coisa que o ser humano faz. Ação. E hoje em dia eu coloquei correr. Então, verbo com terminação er. São coisas respectivas de cada fase. Você só engatinha quando você é bebê. Você dá os primeiros passos, você ainda não corre com 3 a 4 anos, ok? E depois, hoje em dia, vocês correm
ok? Então, é uma coisa de cada fase que a Pro acha legal vocês marcarem e desenharem. Coloca a pausa para desenhar, bem caprichado. E para escrever os 3 verbos. Verbo é a ação do ser humano ou da natureza. Então, nessas 3 situações, é uma ação do ser humano, tá? Da natureza é chover, trovejar, nevar, ok? É uma ação da natureza. Então, o verbo pode ser a ação do ser humano, como correr, caminhar e engatinhar, ou ação da natureza, como chover e nevar. Aqui a Pro colocou 3 ações do ser humano, 3 verbos, ok? Engatinhar, caminhar e correr. Vamos para a próxima página, próximo exercício. Aqui a Pro tem nesse exercício vários verbos, várias ações do ser humano. E a gente vai ver qual das habilidades um recém-nascido. Então, imagina um bebezinho que acabou de nascer, o que ele não faz. Qual é o verbo que não se encaixa para o recém-nascido? Andar, ele não se encaixa, recém-nascido não anda, tá? Nem engatinha. Então, andar não é de recém-nascido. Ler também não é de recém-nascido. Se alimentar, se alimentar é. Recém-nascido também precisa se alimentar. Trabalhar. Não. Trabalhar é um verbo que não se encaixa para o recém-nascido. Respirar. Sim. Recém-nascido respira. Então, respirar é um verbo que se encaixa. Contar. Recém-nascido não conta. 1, 2, 3. Ele ainda não tem essa habilidade. Então, contar também não é verbo de recém-nascido. Engatinhar. Se a gente contar assim que nasceu, recém-nascido, bem pequenininho, ele também ainda não engatinha. Se a gente pegar uma fase de bebê um pouco maior, já engatinha. Vamos considerar que é um recém-nascido que ainda não engatinha, tá? Bem pequenininho mesmo. Chorar. Recém-nascido chora. Assim que nasce, ele já chora. Então, quais são os verbos que se encaixam para um recém-nascido? Se alimentar. Vamos circular os que se encaixam, os verbos que são ação de bebê. Se alimentar. Chorar. Olha o CH com som de X. Chorar. E respirar. Vamos ver a terminação desses verbos. Em se alimentar, tem terminação ar. Em chorar, terminação ar também. E respirar, terminação ar. Então, esses 3 verbos terminam iguais. Ar, ok? Vamos para o próximo. Página 52, unidade 2. Unidade 2, dezena 5, 52. Então, aqui a Pro vai deixar para vocês localizarem esses verbos. Ação do ser humano, coisa que o ser humano faz. Então, tem vários verbos aqui, a Pro vai ler para vocês localizarem depois. Pintar. Então, o primeiro verbo é pintar, ação do ser humano. Terminação ar, pintar. Desenhar, terminação ar, verbo, ação do ser humano, desenhar. Ler, verbo com terminação er. Escrever, verbo com terminação er. Contar, verbo com terminação ar. E brincar, verbo com terminação ar também. Localizem no caça-palavras esses 6 verbos. Ação do ser humano. E vamos por último no exercício 2, ligar os objetos que se encaixam com cada fase de desenvolvimento dessa menininha. Então vamos lá. Ela bebê, ela ainda não monta quebra-cabeça, então não pode ser quebra-cabeça. Ela ainda não tem essa habilidade de encaixar pequenas peças.
Ela bebê, ela também não anda de motocicletinha. Então, ela não tem essa habilidade, essa coordenação. Ela não tem como andar ali ainda. Então, ela bebê, ela brinca com chocalhos, sim. Os bebês gostam muito de chocalhos. E eles conseguem segurar o chocalho. Eles possuem essa habilidade, tá? Então, vamos lá. Ela grande. Ela já tá com mochila indo para a escola. Ela já não cabe mais nessa motocicletinha. Então, o quebra-cabeça é o que se encaixa nessa fase de desenvolvimento da vida. Ela já começa a ter essas habilidades de raciocínio lógico, conseguir montar as peças, ok? E essa última que sobrou, ela fica com a motocicletinha. Então, são as 3 fases da vida da personagem que está aí no livro fictício. Fictício é que não é real, é inventada. Pode ser inventada essa situação, ok? Fictício é que não é real. Não é real a personagem, tá? Então, por hoje é só, meus amores. Se tiver alguma dúvida referente ao conteúdo de hoje, participem da aula das 15 e depois das 16h40. Beijão.